Olá, gente. Agora sim, oficialmente, né? Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um encontro. Essa é a nossa segunda web aula da disciplina de gestão de custos, riscos e perdas. A gente vai dar continuidade aí ao conteúdo que a gente começou a ver na aula de ontem e a gente vai começar tratando, né, de onde a gente parou, né? Ontem a gente estava vendo aí a importância dos custos, né, da gestão de custos. A gente chegou a ver ali custos logísticos. E eu parei num ponto onde a gente precisava tratar ali sobre estimativas de custo, né? Afinal, como é que eu posso, né, sendo um gestor de custo, onde eu tenho que fazer ali análise, diagnóstico, e eu tenho que planejar possíveis custos, eu faço essa estimativa da melhor forma possível, tentando reduzir o erro, e tentando fazer com que essa estimativa ela seja próxima daquilo que de fato vai acontecer. Primeira coisa que a gente precisa entender antes de a gente evoluir e falar da estimativa de custo, a gente precisa entender o que é custo. Né? Eu ontem falei de custo logístico e acabei nem entrando nesse mérito, mas eu acredito que é um ponto em que a gente precisa compreender. Boa tarde, Simone. Boa tarde. Boa tarde a todo mundo. Eu cheguei aqui e já dei uma boa tarde geral. O que é custo, né? A gente às vezes confunde alguns conceitos, tá? E eu acho que nesse momento é importante a gente deixar mais claro alguns elementos, tá? É, Boa tarde, professor. Vou ter que sair, pois vou ter uma aula de uma outra disciplina que estou com dúvida, então sua aula de hoje irei ver gravada. Tranquilo, Isadora? Beleza. Qualquer dúvida aqui, depois pode vir aqui trazer a dúvida, tá? Se não ficou algo claro na aula de hoje. A gente confunde alguns tipos de conceito. Vou dar um exemplo muito simples, né? É, é, eu já ouvi alguém dizer assim: olha, eu estou fazendo a faculdade agora e estou tendo um gasto, e alguém pega e lhe corrige e diz: não, você não está tendo gasto, você está tendo investimento, educação é investimento. Alguém já ouviu essa expressão? Não, faculdade não é gasto, é investimento, né? O pessoal fala muito isso. Só que dá para a gente entender o que a pessoa quer dizer, mas tem um erro conceitual aí. Eu vou explicar por quê. Tem uma pegadinha no que eu falei e vocês vão entender. Veja só, quando a gente tem a gente paga, né, por algo em que a gente vai ter um benefício futuro, que é o caso da educação, né? É investimento. Então, educação é investimento, certo? Então, quando eu digo que eu estou pagando uma faculdade e alguém diz que é investimento, essa pessoa está certa. Mas eu disse que era um gasto. E aí, como o Micaela está falando, eu também estou certo. O que eu não posso dizer é que educação é um custo, mas gasto é gasto. Então, se você disser que está tendo um gasto com a faculdade, sua afirmativa está correta. Agora, se você disser que está tendo um custo com a faculdade, aí está errado. Se você disser que está tendo um investimento com a faculdade, também está correto. Por quê? Porque, como o Micaelen já colocou aí, investimento é um tipo de gasto. Então, é gasto. Todo dinheiro que sai, gente, todo dinheiro que sai é gasto. Então, investimento é gasto, despesa é gasto, desperdício é gasto, perdas é gasto e custos é gasto. Mas afinal, o que é custo? O custo é o gasto que eu realizo para produzir algo que sem esse gasto eu não conseguiria produzi-lo. Por exemplo, eu vendo café, estou aqui tomando meu cafezinho, eu vendo café. Para eu vender o café, eu preciso da matéria-prima, eu preciso do copinho, eu preciso da energia, eu preciso do gás. Tudo que eu vou usar para que esse café esteja pronto e que se eu não tivesse esse gasto, eu não produziria o café,
inclusive até a própria infraestrutura, tudo que está ali onde eu vou comercializar o café, todo esse gasto, esse dinheiro que sai é custo. Então, custo é todo o gasto que eu realizo para produzir algo, né? A gente tem um erro muito comum quando a gente trata de finanças pessoais, quando a gente vai fazer um planejamento financeiro, que a gente diz assim: deixa eu ver quais serão meus custos do próximo mês. Normalmente, esses gastos não são custos. Eu tenho custo. Quando eu vou dar uma aula aqui, eu estou gastando energia, eu estou gastando tecnologia, computador, e isso me gera um custo, porque eu preciso desse gasto para dar a aula. Mas o que eu realizo rotineiramente para viver não é para produzir nada, é simplesmente para atender as minhas necessidades. O nome disso é despesas, certo? Que são aqueles gastos administrativos. Então, a empresa, uma fábrica, ela vai ter gastos que é para produzir o que a fábrica produz, é custo, mas ela tem outros gastos que não é utilizado para produzir nada. São despesas, que são gastos administrativos, investimento, desperdício, perdas, ok? O que a gente está olhando agora, e aí eu falei na aula passada, no olhar da logística, são os custos logísticos. O que é que eu estou querendo dizer? O que é que a empresa gasta para realizar a logística, porque sem ela a empresa não conseguiria operar. Então, é um custo vinculado à atividade produtiva da empresa. Quando eu vou fazer uma estimativa, seja de custo, seja de investimento, seja de despesa, uma estimativa de gasto, e aqui eu estou falando de estimativa de custo, eu preciso utilizar alguns critérios. Alguém pode dizer aí o que é que eu poderia fazer, por exemplo, eu tenho um gasto, vou falar de custo não, vou falar da minha vida, eu tenho um gasto. Eu tenho um gasto com gasolina todo mês. Eu preciso estimar quanto é que eu vou gastar de gasolina em outubro. Alguém tem uma ideia de como é que eu posso fazer isso? Quem dá uma resposta aí de como é que eu posso estimar quanto é que eu vou gastar de combustível no próximo mês? Ninguém, né? Ninguém quer se arriscar. É bom que se arrisque, viu? Às vezes, quando a gente não arrisca, perde uma oportunidade. Eu tenho algumas formas de fazer isso, né? Uma das formas é eu, por exemplo, olhar quanto é que eu gastei no mesmo mês de outubro do ano passado. Essa é uma forma de eu estimar quanto é que eu vou gastar em outubro do outro ano, ou em outubro dos anos passados. Uma outra forma é ver o gasto que eu realizei nos últimos meses, né? Se tem uma média ali, se tem mais ou menos, se está crescendo, se meu gasto está diminuindo. É uma outra forma. Exatamente, analisar o gasto dos meses anteriores também é uma forma. Mas vamos supor que em outubro eu vou realizar deslocamentos que eu nunca fiz em meses anteriores. Mesmo assim, é possível eu fazer uma estimativa? É. Eu pego quantos quilômetros eu rodei no mês anterior, vejo quanto eu gastei, estimo quantos quilômetros eu vou rodar em outubro e faço a conta para estimar qual vai ser meu gasto com combustível. Então é assim que as empresas elas realizam aquilo que a gente chama de estimativa de custo, que está no material de vocês ainda da primeira unidade, que eu compartilhei ontem, né, o material e a gravação. E eu vou agora, nesse momento, colocar aqui na tela para vocês, para a gente fechar o conteúdo da primeira unidade que ficou pendente, né, da aula de ontem. Então, eu vou avançar aqui os slides. Opa!
A estimativa de custo é o processo de previsão do custo. Lembra o que eu falei na aula passada? Quanto mais previsão, quanto mais informação, aquilo que é incerto torna-se mais previsível. Então, a estimativa de custo é uma previsão do custo de uma atividade com um planejamento de execução previamente definido. Eu tive uma situação que foi bem curiosa, né? Eu gosto muito de, durante as aulas, falar de coisas práticas do dia a dia do trabalho, né? Do ambiente de trabalho. Eu trabalhava numa área e Suiane está fazendo uma pergunta. Professor, boa tarde, tudo bem? Teria a possibilidade de suas aulas serem à noite? Suiane, veja só, eu tenho, normalmente às noites eu dou aula, né? Embora eventualmente eu consiga fazer algumas aulas do EAD à noite. As nossas eu não vou conseguir. Mas tem uma coisa só para você ficar tranquila, tá? Como as aulas elas são gravadas e você pode assistir a qualquer momento, e eu estou aqui à disposição para tirar as dúvidas, e pode ser pelo AVA também. É importante que vocês entendam, assim, dificilmente eu conseguiria gravar num horário que todo mundo possa assistir. Oi, Ana, tá sim, eu já liberei aqui, tá aparecendo tanto a apresentação quanto o meu vídeo. Tente, se você estiver no celular, tenta arrastar para o lado aí, para ver se muda de tela, tá? Mas tá aparecendo aí meu vídeo e o slide, tá? Então, o que é que acontece, viu, Suelen? Só para você Suiane, só para você entender que se eu agendo à noite, vai ter aluno, por exemplo, que trabalha à noite, eu tenho compromisso à noite, e vai dizer, professor, não tem como você fazer de manhã, não. Aí eu vou agendar de manhã, aí tem aluno que vai dizer, professor, para mim fica melhor à tarde. Assim, a gente, de tal forma, a gente até imagina que a noite é melhor, né? Mas o pior que não é, por causa do perfil do nosso aluno. Tem muito aluno que trabalha, né, durante o dia. Então ele prefere, né, assistir ou numa hora que dá no trabalho, ou ficar ouvindo, porque quando chega em casa à noite tem também as atividades do lar, da casa. Né? Então a gente nunca vai conseguir fechar um bom termo. O que é que eu garanto? Eu estou fazendo a aula hoje, estou gravando. Assim que acabar a aula, eu já disponibilizo a gravação e você assiste no seu tempo, na melhor hora que for para você. E se tiver alguma dúvida, né, aí tem o ambiente virtual, fale com o tutor, ou aqui comigo em outra web. Porque eu sei que para muita gente essa interação ao vivo é importante. Então tenta se organizar para pelo menos uma aula, né? Vim aqui para eu poder tirar as dúvidas e fazer todo o alinhamento. Tá certo? Mas voltando para o que eu estava dizendo, e aí eu fiz essa pausa porque essa dúvida de Suiane é muito comum e não é um problema, é só para fazer mais um esclarecimento mesmo, é normal. É, como eu estava dizendo, eu trabalhei num lugar em que a gente realizava investimentos para projetos sociais e produtivos. Quando a gente trabalha, era política pública, né, de recurso público, e quando a gente trabalha com investimento, a gente precisa ter a previsão do que é um planejamento financeiro, do que é que vai ser investido no ano seguinte. Então a gente precisa estimar, a gente precisa fazer uma previsão. Para fazer a previsão, a gente precisa de quê? De informação. A gente precisa saber o que é que foi do planejamento anterior que faltou fazer, o que é que foi feito, se o número de beneficiários aumentou, diminuiu, se alguns beneficiários já usaram o recurso que tinham para utilizar, se ainda falta usar. Então, essas informações fazem com que a gente consiga estimar o que é que a gente vai investir no ano seguinte. E aí, eu fiz muito isso quando eu era estagiário, eu já tinha me formado, tinha ocupado outra função, e agora tinha um estagiário. E aí eu pedi a ele tinha recém-chegado, Léo, e eu disse, Léo, a gente precisa de uma estimativa de tal região. Eu nem pedi de todas, porque como ele estava chegando, ele precisava entender como é que a coisa funcionava. Então eu disse, Léo, eu preciso de uma estimativa de investimento para tal região para o ano que vem. E aí passou. Eu estava lá, eu encontrava ele falava comigo, percebi ele meio com ar, né, que a gente sente um pouco de preocupado, mas ele também não dizia nada. Eu também estava fazendo meus trabalhos até que chegou num dia e eu fui realmente perceber que tinha algo errado e fui conversar com ele.
E aí foi quando ele me disse, eu estou aperreado porque eu não estou conseguindo lhe entregar um valor e estou com medo de errar, porque eu não consigo lhe dizer o valor exato. E aí é justamente aquele erro que a gente comete de conceito, né? Estimativa, gente, não é valor exato. Era impossível ele prever o futuro, mas ele ficou com medo de dizer um valor maior ou menor. Só que isso é normal. O que era importante é ele tentar dizer um valor mais próximo com os critérios que a gente tinha da realidade. Aí eu chamei ele, disse: fica tranquilo, você ia morrer e não ia me dar o valor exato, porque você não ia conseguir, é uma estimativa. Então, senta aqui. Aí sentei com ele, né? Eu já tinha conversado com ele, mas foi preciso eu mostrar. Eu disse: ó, tá aqui, ó, tem tantas famílias, essas famílias já acessaram esses recursos, então tu já tira da estimativa, né? É, eu também passei para ele: olha, a quantidade de famílias que tem acesso agora a esse recurso aumentou um pouco. Então eu fui passando para ele os critérios e eu disse: ó, fazendo esse aqui daria uma estimativa de tanto. Aí ele disse: ah, era mais ou menos esse valor que eu tinha visto. Eu disse: pronto, então estava fazendo certo. Agora faça para outras regiões. Então, gente, estimativa, ninguém tem bola de cristal, nenhum gestor, nem ninguém. E errar é normal. Agora, qual é o grande erro? É se distanciar demais da verdade, do que vai acontecer. Então, ter boas informações para ter boa previsibilidade é fundamental. Aqui eu trago 4 estimativas de custos que a gente pode utilizar, 4 técnicas. A primeira delas é a técnica que a gente chama de estimativa análoga. O que é uma estimativa análoga? É você ter uma atividade que lhe gerou um custo e no mês seguinte você vai ter a mesma atividade. É a estimativa mais fácil que tem. Porque você pode fazer uma analogia, porque são atividades idênticas. Porém, é importante que você leve em considerações, por exemplo, alguns critérios. Olha, a atividade é o mesmo, mas pode ser que no próximo mês eu tenha um custo um pouquinho maior por conta da inflação. Então eu já imbuto aqui um ajuste inflacionário, mas é fácil de fazer, porque é uma atividade que você já vem realizando. Essa é a atividade análoga, é por repetição, por analogia, ok? É a mais fácil. A segunda é a paramétrica, que é você não vai fazer a atividade idêntica, mas vai fazer uma atividade similar que você pode utilizar como parâmetro. Vou dar um exemplo. Você, no mês, construiu uma casa. Você tem todos os custos dessa casa. No mês seguinte, eu estou dando um exemplo, tá, gente? Temporal. No mês seguinte, você vai construir aqueles prédiozinhos de 3 andares, que é térreo, primeiro e segundo. Veja, você nunca construiu um prédiozinho desse, mas você não construiu a casa, você não sabe quanto é que você gastou para aquela casa, para aquele tamanho, para aquele modelo, você não sabe quanto você gastou de cimento, de fio, de ferro, de tomada, de tijolo. Agora você não vai fazer a mesma casa, você vai fazer um prédio, mas você tem o quê? Parâmetros. Bem, se uma casa me custou tanto e ela é assim, e eu utilizei X de material, para eu construir um prédio de 3 andares, eu vou gastar quanto? Você utiliza como parâmetro. Vou dar um exemplo. Eu vou de carro para João Pessoa, de Recife para João Pessoa. É 1h40 de carro, 1h30, certo? Eu vou e volto. Eu tenho meus gastos. Eu sei quanto é que eu gasto para ir em João Pessoa e voltar naquela distância. Eu sei quanto meu carro gasta de combustível, eu sei se tem pedágio. Ok. Eu agora vou de carro para Santa Catarina. Eu nunca fui de carro para Santa Catarina. Mas se eu sei que para aquela distância eu gastei X,
Então, para uma distância que é tantas vezes maior, 5 vezes maior, 8 vezes maior, eu vou gastar 8x de combustível. Então, eu consigo utilizar a atividade realizada como parâmetro, né? Como um parâmetro. Essa é a estimativa paramétrica, ok? A gente tem, eu vou pular esse terceiro que está aí, vou para o último, que é uma estimativa de baixo para cima. O que é isso? Aí é a estimativa que você vai orçar componente por componente daquilo que você vai realizar. Então, imagina que você nunca construiu um prédio daqueles de 3 andares e vai construir do zero. Você vai ter que fazer uma estimativa de baixo para cima. Você vai cotar o tijolo, você vai cotar o ferro, você vai cotar a tinta, você vai multiplicar pela quantidade que vai utilizar para construir, vai fazendo, compondo, até no fim, tomada, janela, chuveiro, tudo que você vai comprar, você tem que orçar de baixo e vai somando até ter a estimativa do custo total daquilo. Essa estimativa de baixo para cima, ela é a mais precisa, né? Ela é a mais precisa porque você faz ela no dia, cotando exatamente para aquilo que você quer fazer, mas ela é demorada, ela dá um trabalho imenso, né? Então, por isso que às vezes as empresas elas recorrem muito mais à analogia ou à paramétrica. Né? Tanto é que essa técnica de baixo para cima é chamada de técnica definitiva, justamente porque, embora ela seja mais demorada, ela é a mais precisa, porque você vai calculando o custo de cada componente isoladamente, né? Com mais alto nível de detalhe e até agrupar tudinho e ter o custo da atividade total. Por isso que a gente chama de baixo, que é cada coisa isolada, para cima, que é o custo total daquela construção, daquela atividade, daquele projeto, daquele evento. Tá? Por fim, aí sim eu vou para o terceiro item, depois eu vou até organizar essa ordem, porque fica mais fácil de explicar, é a estimativa de 3 pontos. Como é a estimativa de 3 pontos? Normalmente eu uso, quando é possível, eu fazer a estimativa análoga, a estimativa paramétrica e a de baixo para cima. E aí o que é que eu faço? Eu tiro uma média das 3 estimativas. Né? Então, em vez de eu usar apenas uma estimativa, porque ela pode ter algum viés, alguma discrepância, algum risco, né? Aí o que é que a gente faz? A gente faz as 3 estimativas e tira a média, né? Porque aí nem tanto ao céu, nem tanta terra, feita a gente diz, né? Nem tanto ao mar, nem tanta terra, a gente consegue aí uma estimativa média aproximada daquilo que a gente espera que seja a realidade. Ok? Dito isso, a gente fecha essa parte das estimativas de custo e fecha aí nossa primeira unidade. Agora a gente vai partir para a nossa segunda unidade. E a nossa segunda unidade, a gente continua falando de custo, mas agora a gente vai dar um foco, uma atenção especial ao que a gente chama de custo de transporte. A gente falou na aula passada, eu não sei se vocês lembram, né? Gente, antes de continuar, tá claro os tipos de estimativa. Se tiver na prova, é aquela estimativa de custo em que eu vou estimar porque eu já realizei uma atividade igual. Aí é a análoga. Se eu disser não é uma atividade igual, mas ela é parecida e serve de parâmetro, é paramétrica. Se for aquela que é construída do zero, técnica definitiva, vai debaixo das atividades individuais até agrupá-las e ter o total, de baixo para cima. Tá claro esses conceitos, não tá? Eu estou fazendo essa pergunta porque eu não sei se está na prova, mas se tiver na prova, haverá aquele que irá errar. Mas aí esse aluno ou esta aluna
vai chegar para mim, vai bater no peito e vai dizer: professor, fui eu mesmo que não aprendi, não estudei e errei, porque estava claro, cristalino como a água, né? Então, já ouvi um aluno uma vez dizer assim: professor, bem que o senhor disse, vacilei. Eu disse: pois é, vacilou, né? Porque eu tento deixar claro, né? O professor, não entendi não, explica, eu explico de novo, mas eu acho que está claro, né? Bem explicado. Anota aí, bota aí do lado. Todos esses conceitos que eu estou trazendo aqui na web, é importante utilizarem eles como pontos focais de estudo. Não que é obrigatório que só eles estejam na prova, não. Mas lembrem-se, o professor Daniel está trazendo para cá, naquele imensidão de conteúdo de cada unidade, aquilo que é ponto relevante da disciplina. E que o seu estudo vai permear esses pontos. E aí você vai saber tanto explicitamente o que eu tratei aqui, como também os outros pontos que vão estar aí na leitura de vocês. Beleza? Como eu estou falando agora, custo de transporte. Custo de transporte é o nosso primeiro tema da nossa segunda unidade, e ele, obviamente, é o custo em que ele é assumido, né, pelas empresas que prestam serviço de transporte, ou então, que é o mais clássico, né, uma empresa de logística, que ela assume esses custos, né, por prestar um serviço de transporte, ou então a própria empresa que tem lá o setor logístico dela lá e vai ter o custo de transporte dela, né? Então, já vou abrir aqui na tela para vocês. Quando eu comecei a trabalhar, né, que eu disse para vocês, eu era ali estagiário e tal, e depois eu me formei, teve um tempo que eu disse para vocês, eu trabalhei na parte administrativa, né? E trabalhando, já está aí na tela, tá, gente? Ó, Web Aula 2 ali, né? Gestão de custos, riscos e perdas, custo de transporte. E a gente tinha, não era um setor de transporte, mas a gente tinha a área de transporte, porque a gente tinha 5 motoristas, eu acho que a gente tinha 5, eram 6 carros, e a gente viajava, né? Era uma, como é que eu posso dizer? Era um deslocamento de pessoas, né? Na verdade, era um processo, era uma logística, mas para levar pessoas. Como a gente fazia política pública no semiárido de Pernambuco, então tinha muitas viagens. Saía de Recife, ia para Monteiro, na Paraíba, ia para Apodi, no Rio Grande do Norte, ia para Quixeramobim, no Ceará, e a gente ia ali explorando todo o semiárido do nordestino. A gente tinha unidades locais em cada uma dessas cidades que eu falei. Na verdade, tinha muito mais. Então, esses 5 motoristas tinham toda a logística e tem toda a parte do custo de transporte, que era tudo que a gente gastava, todos os custos assumidos para poder prestar esse serviço de deslocamento das pessoas, né? Os motoristas é um custo de transporte, o combustível é um custo de transporte, pedágio é custo de transporte, a manutenção do carro, a depreciação do carro, a conservação do carro, o seguro do carro, tudo isso é custo de transporte. E por que a gente estuda isso em gestão de custos, riscos e perdas? Porque a gente viu na aula passada, e por isso que eu comecei a história contando da gestão da cadeia de suprimento. O custo de transporte é um custo importante, porque a logística é um componente importante e o custo de transporte representa, às vezes, até 80% do custo logístico. Tassiana está dizendo, eu já tive essa disciplina na minha pós, mas tive dificuldade de aprender, agora estou revendo essa disciplina e está clareando o entendimento. Que coisa boa! Às vezes é isso, sabe, Tassiana? É só... O conteúdo é esse, né? Mas às vezes é só uma forma de você olhar, de você lançar o olhar, né? E aí o professor tem esse papel que ajuda demais, de você conseguir enxergar aquilo que está nublado, né? Eu costumo dizer que o papel do professor ele tem que desanuviar a mente do aluno, né? Tirar as nuvens, clarear, né? Então, veja, eu jamais ia conseguir aqui, até porque não é da metodologia EAD, dar uma aula
duas vezes por semana, uma vez por semana, aula de 2 horas para ensinar o conteúdo todo, mas eu tenho certeza que essas explicações que eu faço aqui, quando você parte depois para a leitura, fica muito mais fácil de compreender, né? Para a gente estimar, observar e perceber e associar os custos de transporte, tem alguns elementos que a gente precisa observar e eu trago todos eles aqui, o que vai aumentar ou diminuir esses custos do transporte durante uma operação de uma empresa. O primeiro é o mais óbvio, gente, que é a distância e o tempo. Quanto mais longe for e mais tempo eu levar, né? Quanto mais difícil for de chegar no destino, né? Significa dizer que meu custo ele tende a ser maior, né? Então, quando a gente observa aí, por exemplo, eu ia ter um deslocamento que era aqui para Paraíba, mas eu tinha deslocamento que era para o sertão do Piauí de carro, onde levava muito mais dias, gastava muito mais gasolina, corria muito mais risco de um carro quebrar, o pneu furar, algum tipo de problema. E tinha também, fora isso, o gasto com as diárias do motorista. Né? Afinal, quanto mais tempo o motorista estava viajando, mais eu tinha um custo maior aí de transporte, né? Custo de transporte. Então, esse é o mais clássico, né? Que vai dizer aí se meu custo aumenta ou diminui. Outro elemento é o tipo de produto, né? Por exemplo, tem produto, por exemplo, que ele requer uma embalagem especial. A gente vai até estudar custo de embalagem mais na frente. Mas ele requer uma embalagem especial para não danificar, então requer um custo. O manuseio especial, ele é muito mais volumoso, ele é menos volumoso, ele pode se estragar, pode ser algo perecível, né? Dependendo da carga, eu preciso de um seguro mais caro, um seguro mais barato, né? Porque muitas vezes o valor do seguro depende do valor da carga. Então veja que o tipo de produto que eu estou transportando vai influenciar em alguns aspectos, né? Que podem estar ali associados àquele transporte. Então, o tipo de produto também vai influenciar o custo de transporte. Economias de escala e energia. Quanto maior, né, na escala, quanto maior a quantidade transportada, é menor meu custo unitário. Né? Porque, veja, imagine que eu vou fazer um deslocamento para levar um celular. E para levar esse celular eu gasto 30 mil. Veja, meu custo de transporte para transportar um celular é 30 mil, não faz o maior sentido. Mas, se dentro daquele caminhão, né, eu tenho, por exemplo, sei lá, 50 mil celulares, né, aí, se eu tiver 30 mil celulares e meu custo de transporte for 30 mil, o meu custo de transporte por celular é R$ 1, né? R$ 1 por 30 mil, 30 mil. Então veja que a escala é muito importante, né? Porque eu vejo o custo do transporte por unidade transportada. Então, quando a gente tem, por exemplo, transporte de coisa a granel, grãos, milho, em quantidade, né? Fontes de energia, né? Carvão, petróleo, minerais e grãos, né? Eles são bem mais viáveis se forem transportados em grandes quantidades. Né? Então, é a economia de escala. Backhauls vazios. Backhauls, essa palavra backhaul é uma palavra de origem inglesa que significa a volta para o ponto de partida. Se meu caminhão vai levando material e ele volta vazio, é muito ruim, porque eu tenho um custo de deslocamento que não tem quem pague, né? Então, é importante que no planejamento logístico a gente faça uma combinação perfeita entre uma viagem de ida e volta, que é para o caminhão nunca se deslocar vazio.
né? Ele sempre volta com carga, porque aí aquela carga ela está bancando os custos do transporte. Então, é evitar backhauls vazios. Outra coisa que interfere no custo, os modais e as infraestruturas, né? Então, você pode, de repente, vai ter transporte que é, por exemplo, por que, que as coisas vêm da China, vêm de navio? Demoram mais, é verdade, mas o custo de transporte é muito menor do que se essa mercadoria viesse com avião. Mas tem empresas que operam transportando por avião. Por quê? Porque eles se tornam mais eficientes, evitam atrasos. Então, vai depender muito do tipo de produto que vai ser transportado. Por exemplo, um produto de alto valor, você transportar ele por via rodoviária é muito perigoso, né? Porém, um produto muito volumoso, vigas e vigas de ferro, você não consegue transportar de avião. Você faz isso através da rede ferroviária. Então, é também um olhar para o custo e a eficiência do deslocamento. O próximo é concorrência, regulamentação e subsídios, né? Ficar sempre de olho também nesse ambiente competitivo, né? Com os ambientes em que, por exemplo, se você for ter um custo com transporte, e aí nesse caso eu estou dizendo contratar uma empresa para realizar o seu transporte, se na sua região o serviço de logística for um serviço competitivo, para você é bem melhor, porque tendem a ter preços mais baixos. Mas, por exemplo, se na sua região não tem concorrência, só tem uma empresa que faz aquele tipo de transporte, aí fica mais caro. Eu vou dar um exemplo que aconteceu com a gente. De vez em quando a gente precisava mandar documento para as unidades que a gente tinha no sertão, principalmente aqui de Pernambuco, que era mais próximo. E tinha um cara que ele tinha um carro e todo dia ele ia e voltava para uma cidade que a gente tem aqui no sertão, chamado Afogados da Engazeira, acho que dá umas 4 horas de carro. Ele vinha todo dia de manhã, trazia o pessoal para o hospital, não sei o quê, aí passava a manhã todinha recolhendo documentos de empresas e tal, distribuindo também encomendas, e aí, de noite, ele voltava para Afogados da Engazeira. Então, quando a gente precisava levar contrato, coisa de urgência, era esse cara que fazia essa operação. Só que ele cobrava caro. E, na época, só tinha ele que a gente conhecia, que era de confiança. Então, quando a gente estava precisando mesmo, a gente pagava. Só que depois apareceram outras pessoas que começaram também a fazer esse tipo de serviço. Aí o preço já diminuiu para a gente, o nosso custo de transporte já diminuiu, né? E aí, por fim, a gente também tem aí que impacta, obviamente, toda a parte de imposto, pedágio, né? As sobretaxas, taxas e mais taxas de transporte, né? Então, isso tudo pode também impactar aí os custos de transporte. Para a gente terminar a aula de hoje, mas não terminar a segunda unidade, a gente ainda está na segunda unidade, eu quero terminar aqui com dois temas importantes da nossa disciplina, né, que a gente já vem tratando deles, e aí a gente faz esse passeio pelos custos, e a gente vem e agora observa, inclusive no próprio transporte, na própria logística, na própria cadeia de suprimentos, a gestão de risco e a gestão de perdas, certo? Gente, gestão de risco, né? Quando a gente imagina você, né? Não vamos olhar para uma empresa, não, você, né? Todos vocês que estão aqui, né? Vocês estão fazendo um curso, daqui a alguns anos vão ter um diploma, vão estar formados, graduados e vão ingressar no mercado de trabalho, certo? O que ameaça vocês para ingressar com sucesso no mercado de trabalho daqui a algum tempo? É uma análise que você precisa fazer. Eu tenho muito concorrente, eu não tenho outro idioma, eu preciso me especializar. É preciso saber o que é que pode me ocupar o meu lugar.
concorrer comigo e ser melhor do que eu no futuro. Ou seja, o que, é que a gente está fazendo? Olhando para as incertezas, lembrando, gente, é previsão. É o que a gente acha, baseado em quê? Nas informações de mercado, no que os professores falam. E aí eu digo, aquilo pode ser uma ameaça. Então eu preciso criar um plano para quando eu me formar, eu estar apto a ganhar minha vaga que eu mereço no mercado de trabalho. É assim que vocês devem pensar. Eu vou dar um exemplo para vocês muito simples, duas coisas que aconteceram na minha vida. Uma eu já falei na minha apresentação. Em algum momento eu era professor de sala de aula do presencial. Olha onde eu estou hoje. Num estúdio, dando uma aula online. Por quê? Porque eu me preparei, porque o mercado ele apontou que o professor ia precisar, a gente tinha que ter professor para fazer isso. E eu me antecipei a tal ponto que eu já falei para vocês, eu fui gerente acadêmico nacional aqui do grupo. Porque eu fiz um negócio que eu estou explicando a vocês, que é gestão de risco. Eu encontrei qual era a ameaça, o risco pode ser alguma oportunidade também, no meu caso foram os dois, né? Era uma ameaça, mas também era uma oportunidade. E eu me preparei, eu fiz um plano, eu fui me especializar em metodologia EAD, eu fui bater porta a porta, eu digo, eu quero isso aqui, o que é que eu preciso? Não, Daniel, você precisa começar gravando em estúdio, preparando material para EAD, eu digo, eu vou e fui. Porque eu estava me sentindo ameaçado pelo que estava por vir, eu não fiquei sentado, não fiquei só para a sala de aula, não. Eu fui fazer gestão de risco. Eu fui fazer com que aquele momento, aquela incerteza, quando ela se concretizasse, eu tivesse protegido. Eu vou dizer uma coisa para vocês. E eu já falei isso, e eu digo isso com orgulho mesmo, não vejam como prepotência nem soberba, não. Eu estou há 25 anos estudando. Desde 2000, quando eu entrei na faculdade, isso sem falar com a época de escola, eu estou falando profissionalmente. Há 25 anos que eu entrei na sala de aula para fazer o curso de economia. Eu mal parei de estudar, com poucas pausas, 2 anos, 3 anos, pouquíssimas. Eu adoro estudar, mas eu gosto muito de ver série, eu gosto muito de ver meu esporte jogar, eu gosto muito de tomar minha cervejinha, eu gosto muito de velejar de kitesurf, eu gosto muito de fazer várias coisas que talvez me dê mais prazer do que estudar, porque estudar me dá muito prazer também. Mas eu não posso parar, porque eu estou fazendo gestão de risco. Um professor que ele para de se atualizar e ele para de estudar, ele vai ficar fora do mercado. É o que eu estou vendo como uma ameaça. Estão entendendo o que é gestão de risco? É identificar algo que pode lhe impactar no futuro e fazer algo hoje. Planejar, organizar. E foi quando, em algum momento, eu disse: eu preciso de um doutorado. E eu fui atrás. E aí eu fui fazer o doutorado com muita dificuldade, porque eu moro em Recife, meu doutorado é em Belém, né? Então eu tenho orientação à distância, tive aula à distância, tive aula presencial, tive que ir para Belém. E aí, se tudo der certo, no próximo ano eu me torno doutor. E por que que isso é importante? Por uma coisa muito simples. Só 0,2% da população brasileira tem doutorado. 0,2%. Ou seja, de 500, a cada 500 pessoas, uma é doutor. Um conhecimento específico, que para um professor é importante. Então, vou botar aqui na tela, isso é gestão de risco, tá? Exatamente isso, Tassiana, identificar ameaças, oportunidades e planejar. Então, a gestão de risco é o quê? Essa identificação. Veja que a gestão é tudo verbo. Identificar, avaliar, controlar o que ameaça. Seja a imagem, seja o capital, seja os ganhos, não importa. Fundamentalmente o que ameaça. E óbvio que também pode ter o risco de tudo dar certo, que são as oportunidades. A gente precisa se planejar também, porque senão ela passa e a gente não pega. Mas esse olhar para o futuro, ele tem que existir. Um cara que vai fazer
uma logística para entregar um produto em outro estado, se ele não fizer gestão de risco, no que é que pode dar errado, ele está ferrado. O pneu fura, ele faz o quê? O caminhão quebra na estrada, ele faz o quê? O caminhão é assaltado, ele faz o quê? Tudo tem vários riscos. Aí vai contar com a sorte, é? Não pode, né? Então, a gestão de risco, ela é muito importante, né? Ela vai criar um ambiente de trabalho seguro, porque a gente está de olho nas incertezas, a gente tem um plano, isso dá uma tranquilidade para os funcionários e clientes, aumenta a estabilidade das operações comerciais, né? Tudo tem plano, tudo tem saída, reduz a responsabilidade legal, fazer alguma coisa que seja ilegal, que esteja fora de uma lei ou de uma norma. Eu vou dar um exemplo para vocês. Uma amiga minha, o pai dela faleceu e ela e o irmão, muito jovens da minha idade, mais ou menos, e eles assumiram uma grande empresa de logística. O irmão mora em São Paulo, cuida mais da parte financeira e estratégica da empresa, ela cuida da parte mais operacional. E uma vez eu estava com ela, a gente estava no final de semana entre amigos, e eu conversando sobre a empresa, e ela disse, Daniel, toda a minha rota, onde o caminhão quebrar, eu tenho um plano. Em qualquer lugar que meus caminhões transitam, aonde ele quebrar na operação, eles já sabem quem aciona e o que é que faz em qualquer momento. Isso é gestão de risco, gente. Ela vai garantir, não importa o que aconteça, que o produto que está no caminhão chegue no cliente dela sem atraso. Ela tem saídas, ela planejou isso. Tem gente de sobreaviso, tem gente de 24 horas. Ela tem um plano, né? Então isso é importante. Oferece proteção contra eventos que são prejudiciais à empresa e ao meio ambiente, protege as pessoas e os ativos envolvidos contra possíveis danos e ajuda a estabelecer as necessidades de seguro quando é necessário da organização para economizar em prêmios desnecessários. Ou seja, você fazer seguro do que não teria um grande risco, né, ou pagar muito desnecessariamente, isso também é uma avaliação importante. Então, gestão de risco é fundamental, né, para que a gente tenha uma estabilidade na operação, uma segurança, e gestão de risco é importante para a nossa vida. A gente vai fazer uma viagem de férias, a gente precisa fazer gestão de risco. E se o avião atrasar? E se chover? Né? Eu me lembro que uma vez eu viajei, aí eu fui para uma praia. Era uma pousada bem simples, mas bem legal, no meio da praia, nas Alagoas, no estado de Alagoas. E cheguei lá, o que é que aconteceu? Estava na previsão, meio mais ou menos chuva. Tinha incerteza, tinha probabilidade de chuva. Eu, sabendo que tinha esse risco, o que é que eu fiz? Levei computador, Netflix e resolvi meu final de semana. Eu passei o final de semana na praia, mas super agradável vendo meu filme, minhas séries, tudo ok, né? E aí muda o contexto, a ideia, e segue, e não desperdiça. Né? Então, isso é muito importante. Eu não vou entrar em gestão de perdas, porque eu vou deixar então para a próxima aula, porque eu ainda quero falar para vocês as 4 estratégias de gestão de risco. Então, eu vou deixar perda para a gente começar a próxima aula, porque aí a gente não explica corrido, e aí na próxima aula a gente vai para a gestão de perda, e aí dá continuidade na segunda unidade e já entra na terceira. Tá? Algumas estratégias. A primeira é a prevenção de risco. É a melhor que tem. O que é prevenção de risco? É você fazer com que aquele risco, aquele problema, aquela incerteza não lhe atinja. Seria o cenário ideal, né? Aliás, minto. Isso é eliminação de risco. Como a gente não consegue, né, eliminar tudo, a gente faz a prevenção de risco, ou seja, a gente vai desviar do maior número de ameaças, né? Algumas a gente vai conseguir eliminar, mas algumas não. Essa ideia de eliminar algumas ameaças a gente chama de prevenção de riscos. Para aquelas que a gente não consegue eliminar na prevenção de risco, aí a gente vai para uma próxima estratégia, que é a redução de risco, é a mitigação de risco. Ou seja, uma vez que aquilo vai nos impactar, porque a gente não consegue se livrar, a gente não consegue prevenir,
o que é que a gente precisa fazer para a gente ser o menos impactado possível. Essa é a redução de risco, a mitigação de risco. O terceiro é a partilha de risco. Então, imagina que a Tassiana chega para mim e diz, Daniel, olha, eu quero que você leve um produto, um caminhão carregado de produto aqui da minha empresa para tal lugar. Eu vou fazer análise e digo, Tassiana, veja só, eu posso até fazer esse transporte, mas o lugar é muito perigoso para fazer o transporte. Então, o seguro é muito caro. Eu faço se você dividir comigo os custos do seguro. Fica meio a meio. A gente partilha o risco. Isso também é uma forma de gerir risco. Então, o seguro é caro, eu vou bancar como uma empresa transportadora, mas Tassiana também vai bancar uma parte como uma empresa contratante. Torce eu e ela para que o risco não se concretize. Mas se concretizar, não fica pesado para nenhum dos dois, porque nem ela arcou sozinho com o custo do seguro, nem eu arquei sozinho com o custo do seguro. Então, o nome disso é partilha de risco. O terceiro é um problema muito grande, que é o risco de retenção, que é quando a empresa ela identifica o risco, ela identifica a incerteza, mas ela acha que a probabilidade de acontecer é pequena e que o impacto não vai ser muito alto, e ela assume aquele risco, ela simplesmente não faz nada. Ela retém o risco porque ela acha que não vai valer a pena ter gastos, é, é, planejar, demandar tempo para cuidar de uma coisa que ela acha que não pode acontecer. Aí está o erro do gestor. Por quê? Porque ele negligencia. Tem um problema muito grande quando a gente trata de gestão de risco. Por exemplo, um seguro de um carro é horrível, porque é um gasto que você tem para algo que você não usa e não quer usar. Mas no dia que roubar, você agradece a Deus. E tem um ditado que eu aprendi muito cedo com um professor meu, que é o seguinte: o custo da prevenção, que é esse custo do seguro, do cuidado, do se preparar, é menor do que o do reparo. Toda vez que a incerteza vem e impacta, ela lhe lasca mais ainda, feito a gente diz aqui no Nordeste. Ela lasca tudo. Então, é melhor ter um gasto aqui menor e, se acontecer, estar protegido, principalmente se for alguma coisa importante, do que fazer feito os gestores fazem. Não, e eu vou estar gastando todo mês esse dinheiro para algo que eu não sei nem se vai acontecer. Quando acontece, ó, é fumo. Muitas vezes, dependendo do que for, a empresa quebra, porque ela não tinha ali um agente contingencioso, um agente mitigador, não tinha nada. É só o destrutivo sendo avassalador com tudo. Então, é importantíssimo saber lidar com as estratégias, óbvio. Um risco que tem baixa probabilidade, baixo impacto, não vale a pena nem desprender tempo para isso. Mas tem que ter cuidado para não ser negligente. Beleza, gente? Era isso que eu tinha para trazer para vocês na aula de hoje. Eu espero que vocês estejam gostando. Nossa próxima aula, fica aí o registro, gestão de custos, riscos e perdas, dia 2 de outubro, é uma quinta-feira, dia 2 de outubro. É quinta-feira agora, depois de amanhã, a outra, né? Depois de amanhã é 25, aí na outra quinta, dia 2 de outubro, início da tarde, esse mesmo horário, 2h30, a gente se encontra aqui para dar continuidade à unidade 2 e já entrar na nossa unidade 3. Tá bom? Agradecer aqui a todo mundo que esteve presente. Obrigado pelo feedback. Obrigado por quem já está me seguindo no Instagram, né? @prof. Daniel Campelo. Eu vi que algumas pessoas já começaram a me seguir também. Valeu aí pela força. E então, semana que vem, quinta-feira, estamos de volta aqui para dar continuidade ao nosso assunto. Mesma pisadinha, mesma pegada, porque o importante aqui é vocês estarem preparados para o mercado profissional, para o mercado de trabalho. Tá bom? Um grande abraço, fiquem todos com Deus, tenham todos uma excelente semana. Até semana que vem, valeu. Tchau, tchau.